a falta de autoconhecimento é uma coisa muito triste dentro da gente. Porque quando a gente não se conhece, a gente também não se corrige. Quando a gente não se conhece, a gente também não se corrige. Se você tem uma dificuldade de autoconhecer-se, você também terá uma dificuldade de se autocorrigir. Como é que você vai identificar o defeito que você não conhece, se você passa por cima deles o tempo todo e não corrige o defeito que tem? O autoconhecimento, ele nos equilibra, nos mostra quem a gente é e nos mostra instrumentais com as quais a gente vai ter nas mãos para lidar com a gente mesmo. Muitas vezes a sua dificuldade de lidar com os outros, de entender os outros, de aceitar os outros, é porque você ainda não aprendeu a conviver com você. Tem gente que não consegue elogiar alguém, mas nem a pau. Tem gente que não consegue ver nada de bom nos outros. Por quê, padre? Todos nós temos regras, todos nós temos um estatuto interior. E se você não leu o seu estatuto interior, você não vai saber lidar com você. Tu não vai te entender. Muitas vezes a gente não sabe lidar com a gente porque a gente não leu o manual de instrução. Quando você vai comprar um eletrodoméstico, ou um iPhone, ou um Motorola, sei lá o que é que você compra, vem ali o manual de instrução. Para você lidar com aquele bichinho ali, tem hora que tem que pegar o manual de instrução e ler. Tem que ler, observar, ir no botão, mexer. E muitas vezes a gente não para perceber que nós humanos também temos o nosso manual de instrução. Só que muitos de nós não leu o seu próprio manual de instrução. E por não ter lido o seu próprio manual de instrução, tem dificuldade. E como é que a gente lê esse manual de instrução, que somos nós? De que forma? No momento que você tira tempo para se enxergar, para fazer o seu exame de consciência, para saber quem se é de verdade. O que é a consciência de uma pessoa? A consciência é uma voz de Deus dentro de nós, dizendo o que é certo e dizendo o que é errado. Ler o manual de instrução que está dentro de você é você nunca ir dormir sem ter pensado nas atitudes mais relevantes do seu dia. Quando você se deita, quando você fica ali com você, as atitudes mais relevantes, o encontro que eu tive com aquela pessoa, a conversa que você teve com aquela pessoa, a decisão que você tomou hoje, a forma como você reagiu quando alguém te cutucou, como é que você reagiu com uma crítica, como é que você acolheu uma pessoa que estava louca para brigar, mas que não queria, que não era tu alvo de briga, ela que estava brigando com ela mesma, mas ela vomitou em você. Como é que foi a tua reação nesta hora? Como é que você reagiu ali? Enfim, tudo isso é um jeito de se autoconhecer, de se ter luz sobre a sua vida. Eu tenho medo de durante o dia eu ser um ser humano que eu não queria e que não deveria ser. Eu tenho medo de durante o dia eu ser um ser humano que eu não me conheço. Eu não sei se vocês passam por isso, mas às vezes a cabeça da gente é tão atordoada de coisa. E de repente você age com uma pessoa, ali você foi o ser humano que você não queria ser. Você agiu com uma pessoa de um jeito que você não deveria ter agido. Talvez nem queria ter agido, mas você agiu. Então, eu me esforço e preciso fazer um esforço diário para não deixar que os meus defeitos
prevaleçam sobre as minhas pobres qualidades. O meu autoconhecimento está em não deixar que os meus defeitos falem mais alto que as minhas qualidades. Como é que eu vou viver para que estes defeitos não sejam prevalentes, mas que não prevaleçam em meu dia, sobre as minhas qualidades? Como é que eu vou viver para que a minha qualidade seja maior que o meu defeito? Se eu percebi que hoje eu fui agressivo demais, amanhã, quando eu for viver uma situação semelhante, que eu não haja da mesma forma que eu agi hoje. Por exemplo, gente, tem coisa que dá mais trabalho do que quando a gente mete a boca nos outros. Tem coisa que dá mais trabalho do que quando a gente briga com alguém? Não tem. Eu não sei como é que vocês são por dentro, mas o dia que eu brigo com uma pessoa, eu não presto o dia inteiro. Fica tudo atrapalhado, nada é bom. E às vezes a pessoa te pegou no momento de calça curta, como diz o ditado popular. Ela te deu uma bordoada que você não esperava, e você também às vezes reagiu de uma forma que você não se conhecia, não esperava. Mas depois que vira as costas, você para e pensa: para que eu perdi o meu tempo com isso? Para que eu agi dessa forma? Aí tu fica ruim, tu não presta o dia todo, e lá do outro lado a pessoa também não está bem. Só que a vergonha é tanta, que ninguém também tem coragem de pegar e ligar só: ô fulano, desculpinha, eu errei. Aí o nosso orgulho ferido, o nosso orgulho está ferido nessa hora. Desculpinha, eu errei. Então, como você vai neutralizar a sua raiva? Meu Deus, padre, eu tenho gente que eu não gosto nem de olhar na cara. Tem gente que eu não quero nem ver. Eu também. Tem gente que é difícil. Eu também tenho gente que nunca me fez nada. Mas olho para a cara, dá um mal-estar. E aí? Eu sou gente igual vocês. Tem gente que olha para a minha cara, não vai com a minha cara. E aí? A gente faz o que nessa hora? Vai sair metralhando todo mundo? Tem gente que tu não fez nada para a criatura, mas ela não vai com a tua cara. Tem pessoas que eu nunca me encontrei na vida, mas que eu sei que falam mal de mim. Nunca conversaram comigo, nunca chegaram perto de mim, nunca me abraçaram, nunca ouviram a minha voz de perto, nada, mas falam mal. E aí, meu povo, como é que a gente faz? O que eu vou fazer? Eu vou fingir que não sinto? Não, eu vou assumir isso para mim, vou fazer um exercício. Já que ele me provoca o mal-estar, eu não vou permitir que este mal-estar prevaleça dentro de mim. Então eu vou fazer o meu esforço para me aproximar. Vou ver que ela não é um bicho de 7 cabeças como estou pensando que ela é. Vou começar a tratá-la com espontaneidade. E de repente, esse bicho de 7 cabeças que a gente criou de uma pessoa vai caindo por terra. Você leu o seu manual e aprendeu a ler a aversão que você tem daquela pessoa que você não suporta nem de olhar na cara. Ter aversão a uma pessoa não é problema. Não há nenhum problema da gente ter aversão a uma pessoa. Isso é natural. Martin Buber, filósofo, ele diz assim: cada vez que nós nos encontramos com uma pessoa, nós construímos uma terceira pessoa que chama-se nós. É o eu que se encontra com o tu e que gera o nós. Então pense comigo, construímos uma terceira pessoa que se chama nós.
O que a gente gostar do outro é o nós que a gente cria cada vez que a gente se encontra com ele. É o que derrama de mim e daquela pessoa que forma esta terceira pessoa, que é o nós. Por isso que tem gente tão agradável de estar perto, porque você derramou o que tem de melhor. E isso, quando a gente se derrama no que tem de melhor, isso chama-se simpatia. Eu criei uma simpatia por aquela pessoa, simpatia de ser simpático. Não é a simpatia de quando chega alguém na casa que bota a vassoura atrás da porta para ir embora. Não é esse tipo de simpatia de ser simpático. Você estabeleceu uma simpatia, porque no momento que você se encontrou com aquela pessoa, você se derramou no que tinha de melhor e a pessoa também. Então você criou uma relação agradável. É o que derrama de mim e dela que forma essa terceira pessoa. Por isso que tem gente que é tão agradável de estar perto, porque você se derramou o que tem de melhor. A empatia é essa facilidade que temos de querer o outro perto. Eu olho e gosto do que o outro me desperta na hora em que ele me olha também. A antipatia é uma aversão, uma resistência. O que na verdade está acontecendo é que eu não estou gostando do nós que foi feito. Do encontro entre o eu e o tu, houve um nós que nasceu e que você não gostou. Essas são as regras que fazem com que a gente tenha a capacidade de ser a gente mesmo. Hoje, por exemplo, você vai se encontrar com as pessoas que você não tem simpatia. E o que você não vai gostar é o que elas despertam em você. O nós que nasce do encontro com ela. E isso pode ser modificado, porque à medida em que a gente conhece, a gente pode se derramar no que a gente tem de melhor. E aí eu começo a superar aquela antipatia natural. E se eu sou sincero, se eu sou honesto, eu vou caminhando até mesmo para que aquela pessoa aos poucos se aproxime de mim e quebre aquele bicho de 7 cabeças que ela tinha contra mim, e que não era nada daquilo. Não teve pessoas que você já conheceu que um dia disse assim: Deus que me perdoe, mas isso aqui eu quero longe de mim até na hora da morte. E lá na frente ficaram amigos. Foi de confiança, foi de pessoa que você quis bem, de pessoas que você confiou, porque você foi se derramando, você se permitiu. A gente precisa se permitir. Quantas pessoas que no primeiro momento você se encontrou e não foi com a cara dela, mas quando você se aceita, e você aceita dar às pessoas o teu melhor, você supera isso. Eu penso que nós perdemos tempo demais na vida sobre o que a gente não sabe sobre o outro, com aquilo que a gente imaginou do outro e acha que é verdade. O nosso problema, povo, é que a gente acha coisa demais dos outros que não é verdade, que não são verdades. A gente acha que acha isso, acha aquilo, mas o que eu acho não é a verdade sobre o outro. E aí a gente emperra, a gente põe obstáculo, a gente não se abre, a gente não se permite e o nós não acontece. Que Deus nos dê a graça e o autoconhecimento para a gente encontrar a pessoa um pouco mais com espontaneidade e simplicidade. Mas termino repetindo-lhes com muito carinho, com muito respeito, mas também com advertência. É natural você não gostar de alguém. É muito natural você não ir no primeiro momento com a cara de alguém. Mas não é natural você alimentar essa antipatia pelas pessoas. Desarma-te. Desarma-te. E quando você não vai com a cara de alguém, vai te desarmando. Não fica criando coisas na cabeça. Nós somos muito noveleiros. Nós criamos de graça muita cena na cabeça fácil. A gente cria cenas fácil, que a pessoa não gosta da gente, que a pessoa quer o mal da gente, que a pessoa está só lutando contra a gente, que a pessoa está batendo contra a gente. E às vezes o outro está lá dormindo de pé espalhado,
e a gente está achando assim que o outro está tramando dia e noite contra a gente. Cuidado, nem tudo que tu pensa dos outros é verdade. Agora que também tem gente que tu não vai com a cara, também é verdade. E a gente tem que lutar para isso, para se tornar um pouco melhor. Amém. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé.